Bom dia! Finalizando o nosso bimestre, vamos à segunda revisão. Começando com ângulos obtusos. Ângulos obtusos são os ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus, ou seja, de 91 graus a 179 graus. Para reduzir esses ângulos em ângulos agudos equivalentes, utilizamos a fórmula seno do ângulo é igual a seno de 180 menos o ângulo. E cosseno do ângulo é igual a menos cosseno de 180 menos o ângulo. Vamos ao exercício 1. Obtenha o valor de seno de 125. Aí substituindo-se na fórmula. Seno de 125 é igual a seno de 180 menos 125. 180 menos 125 dá 55. Quando for um ângulo comum, que não seja ângulo notável de 30, 45 ou 60 graus, usamos a tabela geral trigonométrica, que é aquela que eu passei para vocês há uns dias atrás. Lá na tabela geral, o seno de 55 graus é 0,819, portanto, o seno de 125 graus também é 0,819. Aqui, gente, coloca-se só o valor. Teve alunos colocando seno 0,819, é só o valor, 0,819. Letra B. Seno de 145 é igual a seno de 180 menos 145. Seno de 145 é igual a 180 menos 145, 35. 35 também é um ângulo comum. Olhando na tabela geral, seno de 35 graus é 0,574. Portanto, seno de 145 também é 0,574. Cosseno de 110. O cosseno já é negativo, é igual a menos cosseno de 180 menos 110. 180 menos 110 é 70. Cosseno de 110 é igual a menos cosseno de 70. 70 é um ângulo comum, olhando na tabela geral, ele vale 0,342. Muitos alunos erraram na atividade porque esqueceram o sinal. O sinal é de extrema importância no cosseno. O cosseno de ângulo obtuso será sempre negativo. Ele é de extrema importância. Cosseno de 125 é igual a menos cosseno de 180 menos 125. 180 menos 125 é 55. Cosseno de 125 é igual a menos o cosseno de 55. Olhando na tabela geral, ele vale 0,574. Então, o cosseno de 125 é igual a menos 0,574. Essa parte do conteúdo aqui, quem gosta muito na área de engenharia, vai trabalhar muito se for fazer uma faculdade voltada para essa área. Exercício 2. Resolva as expressões abaixo utilizando a tabela trigonométrica geral. Então, seno de 145 menos cosseno de 125 dividido por seno de 150. Aí reduzimos todos os ângulos obtusos, né? 145 é igual a 180 menos 145, que é igual a seno de 35. Olhamos na tabela, ele vale 0,574. Aí vamos reduzir o cosseno, né? O seno de 150 é 180 menos 150, vai dar um ângulo de 130, quer dizer, de 30. Mas, como já tem o número decimal, para não ficar decimal e fracionário, pegamos tudo na forma decimal. O seno de 30 graus, ele vale 0,5. Então, o seno de 150 também vale 0,5. E, por fim, o cosseno de 125. 180 menos 125 vai dar 55. O cosseno de 125 é igual a menos cosseno de 55. O cosseno de 125 é igual a menos 0,574. Agora que a gente reduziu todos e já sabe os valores deles decimais, a gente só vai substituir na expressão. No lugar do seno de 145, eu vou colocar 0,574. No lugar do cosseno de 125, eu vou colocar menos 0,574. E no lugar do seno de 150, eu vou colocar 0,5. Menos com menos é mais, somando vai dar 1,148. Dividido por 0,5 vai dar 2,296. Está feita a letra A. Letra B. Na letra B, eu só tenho um ângulo obtuso, então eu vou reduzir só esse ângulo. Seno de 135 é igual a seno de 180 menos 135. Reduzindo, vai dar seno de 45. O seno de 45 é 0,707. Então, de 135 também é 0,707. Aí, substituímos a expressão.
0,707 mais 2 vezes 0,707, que é o mesmo 45, dividido por 0,707, que o cosseno de 45 ele é igual ao seno de 45, né? Já vimos isso antes. Multiplicando 2 vezes 0,707, nós temos 1,414, mais 0,707 dividido por 0,707. Somando 1,414 mais 0,707 dá 2,121. Dividido por 0,707 vai dar 3. Tá feito o exercício 2. Observe que não são difíceis de fazer. Basta seguir os passo a passo corretamente. Lei dos senos. A lei dos senos ela é utilizada em triângulos comuns, que não tenha ângulo de 90 graus. Se o triângulo não tem nenhum ângulo de 90 graus, chamamos de triângulo comum. E aí, para usar a lei dos senos, sempre que aparecer o valor de 2 ângulos e 2 lados. Se eu tenho o valor de 2 ângulos e tenho o valor de um lado e estou procurando o outro, eu vou usar a lei dos senos, que seria lado A sobre seno do ângulo A igual a lado B sobre seno do ângulo B. Então, nós temos o exercício 3. Aplicando a lei dos senos, calcule o valor de x em cada triângulo a seguir. Então, observe que o x aqui, vamos definir como lado A, sempre como lado A. Então, lado A sobre seno de A, lado B sobre seno de B. Então, pegamos a fórmula, o lado A vai ser x, o ângulo A vai ser 45. O lado B vai ser 6 raiz de 3, o ângulo B vai ser de 60. 45 é raiz de 2 sobre 2, 60 é raiz de 3 sobre 2. Aí substituímos. Multiplicamos o primeiro com o último, né? Divisão de frações, ó, um inteiro com uma fração. Pega o primeiro com o último. X vezes 2, 2x, vai ficar 2x sobre raiz de 2. 6 raiz de 3 vezes 2 vai dar 12 raiz de 3 sobre raiz de 3. Aí nós multiplicamos cruzado. 2x vezes raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3x. 12 raiz de 3 vezes raiz de 2 vai dar 12 raiz de 6. 3 vezes 2, 6. O 2 raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. 12 dividir por 2 dá 6. Raiz com raiz pode dividir. 6 por 3 dá 2. Então, a resposta, 6 raiz de 2 centímetros. Muitos alunos também estão esquecendo a unidade de medida. Precisa sempre estar definida a unidade de medida. Letra B. Nós temos o lado A, ângulo A. Lado B, ângulo B. Como nós não temos o valor do ângulo B, nós sabemos que a soma dos 3 ângulos de um triângulo é 180. Então, 120 mais 30, 150. Para 180, 30. Então, o ângulo B vai ser de 30. Aí, pegamos a fórmula. Como o seno é de 120 graus, primeiro nós temos que reduzi-lo. Então, 120 é igual a 180 menos 120. 180 menos 120 é 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 também é raiz de 3 sobre 2. Agora, pegamos a fórmula. Lado A sobre seno de A igual ao lado B sobre seno de B. O lado de A é x. O seno do ângulo A é o seno de 120. O lado B é 5. O seno de B vai ser o ângulo de 30 graus. Então, seno de 30. Vai ficar x sobre seno de 120 igual a 5 sobre seno de 30. O seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, que nós já reduzimos. E o seno de 30 é 1/2. Então, substitui-se. X sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 5 sobre 1/2. Aí, multiplica os extremos. X vezes 2, 2x sobre raiz de 3. 5 vezes 2, 10 sobre 1. E multiplicamos cruzado. 2x vezes 1, 2x. 10 vezes raiz de 3, 10 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 10 dividido por 2 é igual a 5 raiz de 3. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos ela é aplicada a um triângulo comum, que não tem ângulo de 90 graus. Mas ela difere-se da lei dos senos, porque na lei dos senos eu preciso ter o valor de 2 ângulos e 2 lados. Na lei dos cossenos eu preciso ter o valor de um ângulo
e os 3 lados. Essa é a única coisa que difere os dois. Então, temos lá, aplicando a lei dos cossenos, calcule a medida x. Então, o lado A vai ser o lado x que está oposto ao ângulo A. O lado A vai estar contrário ao ângulo A. E esse ângulo vamos chamar sempre de ângulo A. E B e C pode ser qualquer um dos dois. Então, pegamos a fórmula. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais 2 vezes B, não, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C cosseno de A. O A vai ser x, o B pode ser qualquer um dos dois, no caso eu coloquei 6, o C 2, o B 6 novamente, o C 2 e o ângulo de 60 graus. 6 ao quadrado 36, 2 ao quadrado é 4, 2 vezes 6, 12, 12 vezes 2, 24. E o cosseno de 60 graus é 1/2. 36 mais 4 vai dar 40. 24 vezes 1, 24, dividir por 2, 12. É só multiplicar o numerador e dividir pelo denominador. 40 menos 12 vai dar 28. 28, ele está ao quadrado, passa forma de raiz. 28 não tem raiz exata, aí nós temos que fatorar esse 28. 28 é par, divide-se por 2. 28 por 2 dá 14. 14 por 2 vai dar 7. 7 por 7 vai dar 1. Aí é só multiplicar, né? Como aqui é uma raiz quadrada, junta de 2 em 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 7, ó. 2 ao quadrado vezes 7. Coloca na raiz. O 2 que está com o quadrado, corta-se o quadrado, ele vai sair fora da raiz. E o 7 permanece na raiz. Resposta, 2 raiz de 7 centímetros. Tá feita a letra A. Letra B. Na letra B, primeiro definimos o lado X, é o lado A. Lado A, ângulo A. Pegamos a fórmula, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C, cosseno do ângulo A. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 4 raiz de 2 ao quadrado. Quando tem um inteiro e uma raiz, a gente coloca sempre entre parênteses, menos 2 vezes 7 vezes 4 raiz de 2, cosseno de 45. 7 ao quadrado é 49, 4 ao quadrado é 16, raiz de 2 ao quadrado é raiz de 4, 2 vezes 7, 14, 14 vezes 4, 56, raiz de 2. Cosseno de 45 e raiz de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então ficou 49 mais 16 vezes 2. 56, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Aí ficou 56, raiz de 4 sobre 2. Aí divide-se, né? 16 vezes 2 dá 32. 56 dividido por 2 dá 28, raiz quadrada de 4 é 2. Aí ficou x ao quadrado igual a 49 mais 32 menos 28 vezes 2. 49 mais 32 é 81. 28 vezes 2 é 56. 81 menos 56 dá 25. Tá ao quadrado, passa em forma de raiz. Raiz quadrada de 25 é 5 centímetros. Espero que todos tenham entendido, estudem direitinho e boa prova a todos.